Vamos continuar o nosso estudo na relação da mediunidade. Bom dia, vamos continuar o estudo da mediunidade. A questão hoje é o que há de diferente no médium ostensivo. Você deve estar a perguntar se todos nós somos médiuns, porque eu não a percebo em mim enquanto ela aparece claramente em outras pessoas. Isto é em relação à mediunidade. Existe algo no médium ostensivo que o torna diferente dos demais? O que é que ele possui que permite mais expressiva comunicação dos espíritos? Vamos raciocinar. Colhendo informações dos instrutores espirituais, diz-nos Lamennais: o perispírito é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, onde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. E dizem mais: o perispírito é o envoltório fluido, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Existe, pois, durante a vida corpórea e é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio condutor que serve para a recepção e a transmissão de pensamento. As respostas esclarecem a razão pela qual todos os seres humanos são médiuns. Todos nós possuímos perispírito ou corpo espiritual, que é um verdadeiro veículo de manifestação do espírito. Portanto, o que lhe temos ainda mais amplas informações é esta reflexão. Lamennais afirma que esse envoltório fluido é responsável pela perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. E Kardec enfatiza que a natureza desse envoltório se utiliza à medida que ele se depura e leva na hierarquia espiritual. Isto quer dizer, quanto mais estivermos elevados moralmente, menos densos estamos espiritualmente. Por outro lado, há outro fator importante a considerar: um corpo físico. E Gabriel Deslane diz-nos: reconhece que a mediunidade não é uma faculdade sobrenatural, um dom miraculoso, ela depende simplesmente de uma propriedade fisiológica do sistema nervoso. Não tem nenhuma relação necessariamente com a moralidade ou o grau de inteligência do médium. E cita Kardec, o livro dos médiuns afirma: a faculdade propriamente dita depende do organismo, independente do moral. Realmente os instrutores afirmam várias vezes que a mediunidade depende da organização e pode desenvolver-se por exercício. Temos, portanto, duas revelações importantes que nos auxiliarão a raciocinar. Primeiro, o espírito condensa em si mesmo, em sua organização, a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Por isso, à medida que evolui, vai se tornando mais depurado e sensível. Segundo, a mediunidade depende do organismo físico. Portanto, devemos, pois, procurar nesses dois fatores o algo a mais dos chamados médiuns ostensivos. Não é difícil concluir que quanto mais aperfeiçoado for o espírito, mais diáfano, mais rarefeito será o envoltório sutil, possibilitando exercer mais amplamente a faculdade mediúnica nos dois planos da vida. Quando o perispírito atinge esse grau maior de evolução, a matéria quintessenciada de quem é constituído torna-se ainda mais diáfana, assemelhando-se à túnica nupcial a que se referiu Jesus. Na parábola do festim das bodas, nos lembramos. É fácil compreender, portanto, que a faculdade mediúnica é tão presente na vida dos santos, neles surge naturalmente pela depuração da alma,
Os verdadeiros santos são os exemplos mais evidentes da mediunidade ostensiva, pois ela neles se encontra realizada no seu mais alto grau possível. Dá-nos vários exemplos disto. Clóvis Tavares relembra, por exemplo, alguns pontos importantes da autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Numa passagem que conta uma das várias aparições de Jesus em sua vida. Apareceu-me Cristo, vi-o com os olhos da alma, mais claramente do que o podia ver com os olhos do corpo. E ficou aquilo tão bem impresso em mim que agora, passados 26 anos, ainda me parece que o tenho presente. Santa Brígida também dirigia a sua palavra inspirada ao povo da Suécia, seus conterrâneos, aos reis e aos príncipes, aos chefes religiosos, ao próprio Papa em Roma, transmitido nas palavras proféticas que ouvia das elevadas esferas espirituais. Certa vez sentiu-se arrebatada e em êxtase contemplou o Espírito de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que a esclareceu e confortou. Freitas Nobre, lendo o processo de canonização do padre José de Anchieta, relatou o testemunho dos que o viram de madrugada, todo iluminado em estado de êxtase, levitando a muitos metros acima da cama, onde dormia ao som dos sinos da igreja, sustentado por mãos invisíveis. Desde os profetas do Velho Testamento até aos nossos dias, os exemplos são inúmeros, mas os santos são exemplos limites. A mediunidade mais comum é de prova, em que o médium segue reencarnando até atingir o seu grau evolutivo superior, em que não terá mais de reencarnar. Na mediunidade de prova, a criatura humana tem de desempenhar determinadas tarefas, consoante a lei da ação e reação. Nestes casos, o perispírito sofre intervenção do mundo espiritual antes do renascimento, para que possa atuar como médium ostensivo na sua nova experiência terrestre. É isso que relata André Luiz. Preparam-se aqui inúmeros companheiros para a difusão das esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Ante o assombro com a revelação do número tão grande de candidatos ao serviço na costa terrestre, o médico desencarnado ponderou ao instrutor segundo os seus informes. Os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo, mas obteve a resposta melancólica. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem a execução parcial da tarefa, muitos fracassam todo. No plano físico, ao lado dessa grande quantidade de médios que foram preparados para exercer tarefas específicas, pululam outros tantos em maior ou menor grau, perturbados, em geral, que vivem encarcerados na depressão, na ansiedade, no medo, por se afinizarem mais facilmente com as mentes desencarnadas situadas nas zonas espirituais inferiores. Esse alargamento da sensibilidade tem sido explicado por mentores espirituais. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de todas as percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. É o que nos explica também o Telesforo. A mente humana abre-se cada vez mais para o contacto com as expressões invisíveis, dentro dos quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Quanto aos médiuns com tarefa definida, não podemos nos esquecer de que eles são precursores das novas aquisições humanas do porvir. Outro ponto importante da inspiração para encontrarmos algo a mais de médiuns ostensivos está na íntima relação entre o perispírito e o órgão físico, embora a sua ascendência sobre todo o corpo físico e simbolatório sutil está mais diretamente ligada a determinadas estruturas orgânicas que lhe favorecem as mais elevadas funções.
No caso da mediunidade, é a glândula pineal. Para melhor compreendermos esse entrelaçamento, é preciso relembrar a constituição do corpo espiritual, particularmente os centros de força, os chakras, que o compõem e suas conexões com o corpo físico, como as glândulas pineal ou epífise. Está ligada ao principal centro de força, o coronário. Aproveitaremos para resumir as suas funções segundo revelações espirituais. É o que faremos nos próximos capítulos. Espero que tenham entendido. Uma boa tarde.